Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula do nosso curso de Finanças e Investimentos. Nós vamos falar agora sobre a sétima técnica financeira. A sétima técnica financeira fala sobre limite ao máximo endividamento. Há pessoas que, infelizmente, estão totalmente endividadas. O endividamento ou a dívida é como se fosse um percevejo que corrói o nosso dinheiro, que corrói a nossa finança. Portanto, tu deves fazer o máximo para o eliminar da tua vida. Por certo, não é possível eliminarmos por todo ou por completo a dívida, porque existem algumas situações que nos vão obrigar a incorrer para esta prática, mas só quando for realmente necessário, uma situação de vida ou morte, ok? Sempre que possível, opte por compras à vista, porque há pessoas que compram carros, compram casas a crédito, pagam de forma parcelada e esta parcelagem acaba tornando a casa mais cara do que ela realmente é, ok? Portanto, sempre que possível, se você achar que eu vou comprar uma casa daqui a 2 anos, faça uma poupança, organize-te e junte o dinheiro para comprar a casa ou o carro, ou qualquer uma coisa, uma geleira nova, um cadeirão novo, uma televisão nova, faça uma organização, como nós já aprendemos. Controle a ânsia de consumo, junte recursos e adquira o produto ou serviço pagando de uma só vez. Isso aumenta o poder de barganha na hora de compra, permitindo descontos e outras vantagens, brindes, pontos extras em programas de fidelização, etc. Use o financiamento apenas para situações específicas, como compra de imóvel, e fuja do crédito fácil, porque o crédito fácil é um crédito muito caro. Normalmente tem sido um crédito muito caro, então fuja, ok? Quando se paga à vista, tu tens a oportunidade de discutir o preço, tu tens a oportunidade de receber um desconto, mas quando você paga de forma parcelada já não tens essa opção. Então, com uma organização financeira bem estabelecida na família, tu nunca mais vais precisar pagar, a menos que o item que queiras comprar seja muito caro, esteja muito além das tuas reservas, vais ter que fazer um endividamento ou empréstimo, mas caso queiras comprar uma televisão nova, um sofá novo, com uma boa organização financeira, de acordo com os teus recursos, tu vais conseguir comprar tudo à vista. Fuja do crédito, ok? Os bancos não são amigos de ninguém, são amigos do dinheiro. Quando fores lá pedir o crédito, eles te vão dar na boa, quando principalmente você trabalha e sabem que tens terrenos, tens alguma garantia, vão emprestar-te na boa, porque sabem que têm uma garantia de receber. Na hora de cobrança, meu caro amigo, não vão ter dor nem piedade, ok? Então fique atento a isto. Linhas de crédito como o do cheque especial, a dos cartões, representam graves ameaças para qualquer planejamento financeiro. As taxas de juros são maiores e a pessoa é seduzida para facilidade ou pela facilidade em contrair a dívida. Lembre-se que dinheiro fácil custa muito mais caro, normalmente. Em países mais desenvolvidos existem bancos que têm cartões de créditos com um valor específico. Imagine, por exemplo, $2.000 ou R$2.000 ou R$5.000, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos. Existem estes sistemas. Os bancos disponibilizam as pessoas que realmente precisem e depois estas pessoas devolvem o dinheiro com juros. Então não faça isso. Nós aqui em Angola não temos isso, mas temos crédito, os bancos também dão créditos, mas não ocorre. Eu costumo dizer que o endividamento deve ser a última opção. Olha que nós temos 26 letras do alfabeto, portanto tu tens que ter 26 planos de fuga de uma determinada situação complicada. Até chegares a 26ª letra, tu terás encontrado uma solução mais viável para a solução do teu problema. Portanto, dívida nunca, dívida jamais, ok? Bora lá falar sobre a 10ª técnica. Vamos falar sobre disciplina.
Antes de tudo, nenhuma das dicas anteriores funcionará se a pessoa não tiver disciplina para organizar as suas finanças. Seguir o planejamento traçado é fundamental. As tentações do consumo surgem a todo instante e é preciso se manter permanentemente focado no objetivo financeiro. Comece agora mesmo a organizar as suas finanças pessoais ou vais morrer lá à frente. Nós vivemos numa sociedade totalmente consumista e tendemos a ser influenciados, infelizmente, a adotar o mesmo proceder, e isto nos coloca em maus lençóis financeiramente. Nós não queremos chegar a este ponto porque nós temos responsabilidade. Tu és um homem, uma mulher de extrema responsabilidade, porque sabes que há pessoas que dependem de ti e não te vais por aí com desejos, com caprichos desnecessários. Temos que ser disciplinados, comprar aquilo que é necessário. Claro, como já tinha frisado anteriormente, haverá algum momento que vamos fazer as nossas vontades, mas será esporadicamente, será de forma aleatória, ok? Não será de forma constante. Por exemplo, jantar fora não é uma necessidade, ok? Porque tu podes fazer a tua refeição muito bem feita em casa e poupar dinheiro que te vão dar segurança lá à frente. Combinados? Então, a disciplina é de extrema importância. O orçamento familiar, a planilha financeira só serão úteis de fato se fores uma pessoa disciplinada, se fores aquela pessoa que resiste a tentações. Haverá situações que serão tentadoras, mas tu precisas manter a postura, ok? É claro que no princípio ser-te-á mais difícil manter-te neste caminho, mas eu asseguro-lhe que vais te acostumando com o tempo e vais atrelando ou vais encaixando as cenas todas nesta educação financeira que agora estás a adotar, que já deverias ter tido há muito tempo, mas que felizmente estás preocupado com o teu dinheiro, estás preocupada com a tua vida financeira e estás a fazer este curso de finanças e investimentos, ok? Eu fico muito contente por estares a fazer este curso. Bonito. Dicas de organização e planejamento. Vamos aqui aprender algumas dicas de planejamento e organização. Planejamento é um processo de desenvolvimento ou desenvolvido para que uma determinada situação desejada seja alcançada de um modo mais eficiente e efetivo. Ou seja, quando a gente planeja é porque queremos ter resultados específicos, resultados que sejam eficientes e efetivos, ok? Então, nós devemos planejar para situações eventuais, situações que estão lá em frente. Nós não sabemos, nós não conhecemos o futuro. Então, nós fazemos um planejamento por causa dessas incertezas, para que quando elas chegarem, a gente esteja totalmente preparado para atender à demanda, para atender às situações que nos deixam desorientados. Planejar é tomar uma decisão hoje sobre algo que acontecerá no futuro e assim ter uma vida mais estável. Também planeje a longo prazo sempre, ok? Como nós falamos quando estamos a estudar sobre investimentos, falamos que devemos sempre focar no longo prazo. O longo prazo é o nosso foco. Muitos acontecimentos de hoje são consequências de atitudes do passado. O imediatismo é o pior inimigo do planejamento financeiro e isso requer mudança de comportamento. Para cuidar bem do seu dinheiro é preciso organização e planejamento. Muitos dizem que devemos comer e beber hoje, gastar tudo hoje, porque amanhã vamos morrer, nós sabemos quando vamos morrer. Olha, é mais fácil, como já tinha dito na primeira aula, é mais provável que tu estejas vivo daqui a 10 anos do que estás morto. Nada indica isso. Se fores jovem ou se fores um adulto de 40, 30, 50, 60 anos, ainda tens muitos anos para viver. Então, há mais possibilidades de tu estares vivo do que morto. Portanto, 1000 vezes chegar à velhice com uma situação económica organizada do que não. Então, isso só vai acontecer com o planejamento, ok? Contando com a instabilidade futura. Se fizeres isso, com certeza vais conseguir lidar muito bem com os desafios da vida, ok?
porque o dinheiro, a falta de dinheiro tem sido um problema muito grave. É por falta de planejamento, falta de organização, que nós vemos muitos mais velhos que antes batalharam, tiveram muito dinheiro, mas não souberam como utilizar, como investir, como fazer o dinheiro trabalhar para eles, e hoje passam fome, passam grandes dificuldades, acabam por se tornar mendigos, e isso é realmente algo que eu não quero que aconteça contigo ou com qualquer outra pessoa. Para que isso não aconteça, vamos nos planejar, vamos nos educar financeiramente. Controle o teu orçamento. Okay? Controle o orçamento. O orçamento familiar diz respeito às anotações detalhadas de tudo o que se ganha, que são as receitas, e tudo o que se gasta, que são as despesas em uma família. Então vais pegar uma planilha, vais colocar quanto eu ganho. Ganho X. Ok. Quanto é o gasto? Gasto X. Com o quê? Com isto, aquilo. As despesas variáveis e as despesas invariáveis. Vamos fazer as contas, vamos sempre organizar a fim de que as necessidades caibam sempre no nosso bolso e reste mais. Reste para o investimento. Para isso, é muito importante anotar tudo sem exceções. Esse controle pode ser feito em um caderno de uma maneira mais simplificada ou em uma planilha de Excel, mas o mais importante é mesmo começar a anotar as despesas, porque há pessoas que nem sabem quanto gastam. Há pessoas que gastam mais no mês do que aquilo realmente ganham. Ok? Ele ganha 100 mil kwanzas, mas como está sempre aí a pedir empréstimos de dinheiro, não é? Há hoje a moda de compra de dinheiro, vou comprar 50 mil kwanzas para devolver 60 ou 70 mil kwanzas, acabam gastando muito mais do que aquilo que eles ganham. Portanto, fazendo uma anotação daquilo que são as tuas despesas, daquilo que são as tuas receitas, seriam de fato de bom, seriam de fato benéficas para que controles a tua finança, para que o teu orçamento te guie, te oriente. Ok? Muito bem, nas receitas não se esqueça de considerar o salário líquido de todos que contribuem para a renda da família, como por exemplo o pai e a mãe. Se tiver um filho adulto que também já trabalha e que queira ajudar na renda da família, também temos que incluir o salário dele. Okay? Considere em seu orçamento valores do 13º salário para os que trabalham, que são funcionários públicos e que recebam este salário. Eles devem incluir também no seu orçamento, devem adicionar o abono de férias, participação de lucros, bonificações, renda de aluguéis, serviços prestados autônomos, tudo isso. Todas as rendas que forem possíveis, deves anotá-los, não é? E fazer as contas, fazer o total. Nas despesas, alguns itens são mais fáceis de controlar do que os outros. A dica é começar pelos itens mais fáceis, ou seja, aquelas despesas que estão presentes todos os meses em seu orçamento, que são consideradas como despesas fixas, como exemplo o aluguel, o condomínio, a babá, caso tenhas babá, pessoas que não precisam, têm um familiar, um filho mais velho, uma prima, uma sobrinha, uma sobrinha mais velha que esteja a viver junto, que ajuda com os filhos pequenos. A escola, a água, luz, telefone, então vais colocar ali na tua planilha para que tenhas todos os dados presentes. O controle das despesas que não ocorrem todos os meses é um pouco mais difícil. Podemos chamá-las de despesas variáveis. Comece com gastos mais comuns, mas que são variáveis, como supermercado, combustível, gasto com roupas. E na sequência faça o levantamento daqueles que não são constantes, como o cinema, restaurantes, férias da babá, matrícula escolar, uniforme. E estas coisas, estas despesas são para quem tem. Porque em Angola nós vemos uma realidade totalmente diferente. Nem todo mundo faz compra no supermercado. Nós compramos normalmente os nossos alimentos, os nossos itens nas praças, nas pracinhas, onde os produtos são mais baratos, são mais acessíveis para nós, ok? Nem todo mundo tem babá, nem todo mundo coloca os filhos em grandes colégios
etc, etc. Então devemos levar isso em consideração de acordo com o nosso contexto, de acordo com a nossa vida. Mas em Angola há pessoas que vivem realmente bem, que têm todas essas mordomias e que devem realmente também levar em consideração. Se a sua receita é maior que a sua despesa, seu orçamento está sob controle. Então, a receita deve sempre estar muito alto, ou seja, deve entrar sempre mais dinheiro do que sair. Chama-se controlo de fluxo de caixa. Deve sempre entrar mais, ok? A receita deve estar sempre no vermelho. A balança deve pesar sempre no dinheiro do que nas despesas, ok? Se mesmo depois de pagar todas as suas despesas no mês ainda sobra algum dinheiro, melhor ainda. Neste caso, você pode dispor desta sobra para adquirir novos bens e serviços ou então poupar. Se a sua receita está na média da sua despesa, acompanhe seu orçamento de perto, procurando não exceder as tuas despesas. É preciso ficar alerta, pois você pode se ver em dificuldades num caso de alguma emergência. Então, como já tinha dito e não vou repetir aqui. Se a sua receita for menor que a sua despesa, já sabemos que é necessário começar a planejar uma redução dos gastos, estabelecendo metas de economia. Elimine os gastos supérfluos, cortando despesas desnecessárias. Nesta situação, é importante que todos da família entendam a necessidade de cortar as despesas, porque muitas vezes a família toda adquire um hábito que se torna custoso, que pesa no orçamento. Então todos nós, ou todos da família, devem sentar, devem conversar que a partir do momento que a gente estabelece um orçamento, devemos nos educar, devemos cortar todas as mordomias que tínhamos para que lá em frente possamos granjear de liberdade financeira e segurança, ok? Porque atualmente o dinheiro oferece segurança e estabilidade às famílias, garante futuro às famílias. Então, a falta de dinheiro já condiciona o futuro dos teus filhos, condiciona o teu futuro, condiciona o futuro da tua esposa. Então, é necessário que se use muito bem o dinheiro, ok? Assim como demora ganhá-lo, ou se demora a ganhá-lo, também deve demorar-se a gastá-lo. Diz aí que nesta situação é importante que todos da família tenham a necessidade de cortar despesas, como já tinha mencionado. Assim, todos poderão ajudar a economizar e, se isso acontecer rapidamente, os problemas financeiros serão resolvidos em pouco tempo. Conhecendo detalhadamente suas receitas e despesas, você deve buscar organizar-se melhor e analisar todos os seus gastos. Desse jeito, dá para saber exatamente de onde vem o dinheiro e para onde vai o seu dinheiro. A preparação do orçamento familiar permite que você tenha uma visão clara de quanto sobra ou falta no final do mês e do ano. Se sobrar dinheiro, você deve planejar como investi-lo. Se faltar, deves analisar os gastos, tornando-se mais importante ainda. É preciso saber onde cortá-los, não é? Tem que ser aos poucos para que não se desista, porque vou ser realista, que não é fácil. Há pessoas que vivem de forma desorganizada já por muitos anos, 10 anos, 5 anos. Então, organizar as finanças nem sempre será fácil para essas pessoas. Então, é necessário saber onde cortar. Tire as coisas pouco a pouco de acordo com as tuas necessidades. Com o auxílio de uma planilha, ficará muito mais fácil calcular a porcentagem que cada item, cada grupo de gastos representa no total. O orçamento familiar não é apenas anotar as despesas realizadas, envolve planejamento, definindo necessidades e elegendo prioridades dentro da renda disponível. O orçamento irá ajudar a entender os hábitos de consumo da sua família. O supermercado pode ser um grande vilão no nosso orçamento. Para quem vai para as Shoprites, os Queros, os Xiames, os Nossa Casas, Angomartes, etc., pode ser muito custoso porque os produtos lá normalmente são mais caros do que nas nossas praças públicas, as nossas benditas praças
públicas que nós temos, as nossas praças ou pracinhas, elas acabam por facilitar muito a nossa vida neste processo, ok? Por isso é imprescindível levar anotado tudo o que realmente é necessário comprar. Há pessoas que vão para o supermercado e não têm uma lista. Passam em áreas do supermercado onde não consta, onde não se vendem os produtos que ele quer, e acabam por botar os olhos em produtos que ele não precisa, compram coisas desnecessárias e muitos até, inclusive, chegam a esquecer-se do produto que foram comprar. Então é necessário que tu evites isso, porque podes realmente acabar com as tuas finanças. O dinheiro vem de forma difícil, mas vai-se facilmente. Diz-se que o dinheiro é visita, e o é mesmo. Segue ao lado um exemplo de lista de compras, ok? Tens de fazer uma lista de compras para que seja mais fácil organizar-se. Como já falamos, livre-se das dívidas. As dívidas são um inimigo. Se você odeia alguma coisa, tanto na tua vida, encare as dívidas como esta coisa que tanto odeias na tua vida. E para que te livres de forma cabal das dívidas, vamos aqui indicar alguns passos. Passo número 1, primeiro passo. A primeira coisa a fazer é procurar o credor e solicitar a situação exata do seu débito. Peça por escrito o débito total, o número de prestações em atraso, os acréscimos ocorridos nas prestações e as taxas de juros observadas nesses cálculos. Você vai ter uma surpresa quando ver o efeito nocivo dos juros sobre juros que os bancos financeiros e os grupos financeiros cobram sobre suas dívidas. Então é o primeiro passo que se deve fazer. Quando vais fazer um crédito, deves sempre levar em consideração o que está por trás destes créditos. Não peça dinheiro à toa. E muitos de nós acabam por ir pedir dinheiro a quem? A vizinhos, dinheiro a familiares, e que desde já aviso-lhe que não é saudável manchares a tua relação com o teu familiar, teu amigo, com dinheiro. Não empreste dinheiro a um familiar, a menos que tu sejas uma pessoa séria que cumpra as suas palavras, porque senão vais acabar destruindo o bom relacionamento que tu tens com os teus entes queridos, ok? Então deves sempre levar isso em consideração. Os bancos não são amigos de ninguém, como já tinha frisado, ok? Bom, vamos parar por aqui. Muito obrigado. Vamos continuar com essa aula na próxima ocasião. Até lá, desejo-lhe bons estudos e bons investimentos. Fique bem.